naquele barco. Provavelmente já se armava uma tempestade. Provavelmente os ventos já estavam soprando e aqueles discípulos já ficaram meio com medo. Até porque eles já tinham passado por uma... Como é que eu posso dizer? Por uma etapa desse tipo. Porque anteriormente eles tinham enfrentado uma tempestade no barco, sendo que Jesus estava com eles no barco. E Jesus acalma a tempestade. Vocês lembram da história? Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. Mas agora não, agora Jesus está dizendo para eles: olha, vocês vão à frente, depois eu vou. Entra no barco. Jesus não deixou escolha para os seus discípulos nesse momento. Tem momentos na nossa vida que Jesus usa a autoridade dele para fazer cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Vai existir momentos na sua vida que Jesus vai usar a autoridade dele para fazer a vontade dele se cumprir na sua vida. Mas tem uma coisa boa nisso, porque debaixo de toda a ordem de Jesus existe um propósito. Debaixo de toda a ordem que Jesus pronuncia sobre a sua vida, há um propósito dele. Há um propósito de te ensinar algo, há um propósito de te abençoar com algo. Sempre existe um propósito na ordem de Jesus. Jesus, certa vez, ele disse para Jonas: olha, você vai a Nínive e prega para os ninivitas. Deus sabia que Jonas tinha algo no seu coração que não queria pegar para o povo de Nínive. Deus sabia que existia no coração de Jonas uma mágoa contra o povo de Nínive. Porque outrora o povo de Nínive tinha feito muito mal ao povo de Israel, então Jonas tinha aquela mágoa no seu coração. Então Deus falou para Jonas: olha, vai a Nínive e prega. Ele estava direto ferindo o coração de Jonas. Ele estava indo direto com o dedo na ferida de Jonas, porque ele sabia que Jonas não queria, que Jonas tinha aquela mágoa contra o povo de Nínive. A princípio a Bíblia diz que Jonas se levanta e foge da presença do Senhor, da ordem que Deus tinha dado. Deus às vezes usa a autoridade dele para fazer cumprir a vontade dele. Jonas se levanta e foge da presença do Senhor. Vai para dentro de um barco, acontece várias situações, Jonas vai parar dentro do ventre de um peixe. Passa um sofrimento danado a dizer que ele ora dentro do ventre do peixe, dizendo que o Senhor estou no profundo abismo. E aí ele se reconcilia com o Senhor. Aí Deus faz mais uma vez, manda mais uma vez a ordem dele: vai e prega aos ninivitas. E dessa vez Jonas obedece a voz do Senhor, a ordem que Deus deu a ele. Não precisava sofrer nada daquilo, não precisava ser jogado ao mar, não precisava ir para dentro do ventre de um grande peixe, não precisava sofrer o que tinha sofrido. Se simplesmente tivesse dito: eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Se simplesmente tivesse aceitado a ordem do Senhor. Mas Deus aproveitou a situação para ensinar algo ao coração de Jonas, para ensinar algo a Jonas naquela noite, naquele dia. Ele queria ensinar a Jonas que o amor dele é incondicional. Que Jonas, como profeta dele, tinha que sentir o mesmo amor que ele tinha pelas vidas. Deus então faz com que Jonas pregue aos ninivitas. Todo aquele povo se converte, mas Jonas ainda fica com angústia no seu coração. Então Deus ainda tem uma lição para Jonas. Deus faz crescer sobre a cabeça dele uma borboleta, que um dia nasce e no outro dia cresce. Um dia cresce e no outro dia morre. E quando aquela borboleta morre, Jonas clama ao Senhor e fica desesperado. Por que aquilo aconteceu? Aquela borboleta que fazia sombra na sua cabeça. Aí Deus traz um ensinamento para Jonas. Toda a ordem de Deus existe um propósito. Deus fala para Jonas: olha, como pode você se padecer de uma borboleta que ontem nasceu e hoje morreu, e eu não me padecer de um povo ao qual eu criei? Toda a ordem do Senhor existe um ensinamento. Deus estava querendo mostrar para Jonas: Jonas, você está se importando com as coisas erradas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Se eu estou dizendo para você pregar, você tem que pregar porque eu amo essas pessoas como eu amo a você. Deus estava ensinando ao coração de Jonas, tentando arrancar do coração de Jonas aquela mágoa. E mostrando para Jonas que o seu amor é incondicional. Toda a ordem de Deus existe um propósito para a nossa vida. Toda a ordem de Deus
Jonas entendeu que o amor de Deus era incondicional. Jesus estava num casamento, foi convidado pelos noivos. Ele e os seus discípulos, a sua mãe também estava com ele. As bodas de Caná da Galileia. Quando que de repente acaba o vinho, a mãe de Jesus vai falar com ele. Ele diz que tenho contigo, mulher. Mas a mãe de Jesus, já sabendo o que ele iria fazer, fala para o mestre Sala e diz: olha, tudo que ele ordenava que você faça, você faz. E a ordem de Jesus era: enche as talhas de água e serve. Toda a ordem de Jesus tem um propósito. Aquela noite, as pessoas ficaram surpreendidas com o bom vinho que foi servido no final daquela festa. Naquela noite, os convidados ficaram surpreendidos com o bom vinho que foi servido. Mas os noivos aprenderam que a ordem de Jesus existe um propósito. E eles entenderam que existia um provedor na sua vida. Toda a ordem de Jesus tem um propósito, meu irmão. A ordem de Jesus naquele momento mostrou para aquelas pessoas que ele pode prover. Bom, assim como ele podia prover o vinho para aquele casamento, ele podia prover muito mais. Ele podia prover a felicidade, ele podia prover o alimento, ele podia prover tudo o que aquele casal precisava e o que aqueles convidados precisassem. Bastava que eles obedecessem à ordem de Jesus. Diga comigo, toda a ordem de Jesus existe um propósito. E os discípulos recebem essa ordem. Creio eu que retrucaram um pouquinho, porque para Jesus já impelir eles, que em outras traduções ele diz impelir os seus discípulos para que entrassem no barco. E esses homens entram no barco meio que desconfiados, já com medo da tempestade anterior, até porque Jesus estava antes no barco, podia acalmar, agora nós vamos sozinhos. E os discípulos entram no barco. E quando eles já estão no meio do caminho, a Bíblia diz no meio do mar, quando eles já não tinham como ir para frente, que era o seu destino, e muito menos voltar para trás, que era de onde eles tinham começado. Naquele ponto onde eles estavam, não tinha como voltar atrás, nem tinha como ir para frente. O destino deles seria afundar, seria morrer. A Bíblia diz que no meio, quando eles chegam num determinado momento, no meio, veio um vento e uma tempestade contrária. A nossa obediência à ordem de Deus não significa a ausência de tempestade em nossas vidas. A sua obediência a Deus não anula as tempestades na sua vida. Aquilo que você obedece a Deus não vai te isentar de problemas. Não vai. A sua obediência a Deus, ela não vai criar uma redoma de vidro ao redor de você para que os problemas e as setas do maligno não te atinjam. Não vai. Não vai. A obediência que você tem a Deus não vai evitar que você pegue uma zika. Não vai. Não vai. Senão o pastor é desobediente. O pastor pegou zica. Não vai. A sua obediência a Deus não vai te livrar desses problemas. Não vai. Até porque Sadraque e Mesaque foram obedientes, pararam dentro da fornalha. José era obediente, o pastor falou hoje pela manhã. Foi parar no cárcere, foi jogado num poço, sofreu muitas coisas. Obediente. Daniel era obediente, foi jogado na cova dos leões. Sua obediência não te livra dos problemas. Mas existe uma coisa: a sua obediência é a certeza de que você vai passar por todos esses problemas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra. Todas. O Senhor a livra. Todas. É a Bíblia. Quando você é obediente, você passa por todas essas lutas, você passa por todos esses problemas, mas você tem uma certeza que no final você vai sair vitorioso. É a única certeza que nós temos ao ser obediente.
É saber que se Deus falou é do outro lado que vocês vão, é do outro lado que nós vamos chegar. Essa era a certeza que aqueles homens tinham que ter no coração, é a certeza que Jesus queria que eles tivessem no seu coração. Que se uma palavra de Jesus foi proferida para eles tinham que ter certeza, tinham que ter fé, eles tinham que crer que eles iriam chegar do outro lado. Aqueles homens ficam apavorados no meio do mar. E é engraçado que a Bíblia frisa exatamente o meio. Exatamente o lugar onde eles não podiam mais ir para frente, nem vir para trás. E Paulo, levando isso para a nossa vida espiritual, Paulo ele faz uma comparação do crente, que ele diz que a vida do crente ela é como um atleta que faz a sua corrida em busca de um prêmio, uma coroa essa corruptível, mas nós, aí ele entra com a vida do crente dizendo que o crente também tem uma corrida, o crente também tem esse alvo, só que não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação. Felipe, onde você vai aplicar isso? Eu quero falar de início, meio e fim nesse momento. Porque estar no meio não era qualquer momento da vida dele, não era qualquer momento no mar. O meio era um momento de decisão naquela hora. Porque no início, nós estamos impulsionados, eles estavam debaixo da ordem de Jesus, no ímpeto da vontade, estava todo mundo junto, Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha feito muitas coisas. Então no início vai, Jesus entra todo mundo no barco e vai para o outro lado porque eu vou depois. No início tinha aquele ímpeto da vontade, eles estavam sendo empurrados, estavam sendo motivados para ir. E assim é a vida do atleta, no início ele se prepara, ele vai, no outro dia para a corrida ele está preparado para ir. No final, ele já passou de muitas coisas, e agora o que leva ele a chegar ao final, ele não quer mais olhar para trás, sabe por causa de quê? Porque a linha de chegada já é o seu alvo, ele já está enxergando, então ele não volta mais para trás. O final também não é um momento decisivo para o atleta, porque ele já está chegando no final, ele já está vendo a sua coroa, ele já está vendo o prêmio. Vocês lembram daquela mulher, numa Olimpíada, naquele barco? Provavelmente já se armava uma tempestade, provavelmente os ventos já estavam soprando e aqueles discípulos já ficaram meio com medo, até porque eles já tinham passado por uma, como é que eu posso dizer, por uma etapa desse tipo, porque anteriormente eles tinham enfrentado uma tempestade no barco, sendo que Jesus estava com eles no barco. E Jesus acalma a tempestade, vocês lembram da história? Jesus acalma o vento, acalma a tempestade. Mas agora não, agora Jesus está dizendo para eles, olha, vocês vão à frente, depois eu vou. Entra no barco. Jesus não deixou escolha para os seus discípulos nesse momento. Tem momentos na nossa vida que Jesus usa a autoridade dele para fazer cumprir a vontade dele nas nossas vidas. Vai existir momentos na sua vida que Jesus vai usar a autoridade dele para fazer a vontade dele se cumprir na sua vida. Mas tem uma coisa boa nisso, porque debaixo de toda a ordem de Jesus existe um propósito. Debaixo de toda a ordem que Jesus pronuncia sobre a sua vida, há um propósito dele. Há um propósito de te ensinar algo, há um propósito de te abençoar com algo. Sempre existe um propósito na ordem de Jesus. Jesus, certa vez, ele disse para Jonas, olha, você vai a Nínive e prega para os ninivitas. Deus sabia que Jonas tinha algo no seu coração que não queria pregar para o povo de Nínive. Deus sabia que existia no coração de Jonas uma mágoa contra o povo de Nínive. Porque outrora o povo de Nínive tinha feito muito mal ao povo de Israel, então Jonas tinha aquela mágoa no seu coração. Então Deus falou para Jonas, olha, vai a Nínive e prega. Ele estava direto ferindo o coração de Jonas. Ele estava indo direto com o dedo na ferida de Jonas, porque ele sabia que Jonas não queria, que Jonas tinha aquela mágoa contra o povo de Nínive. A princípio a Bíblia diz que Jonas se levanta e foge da presença do Senhor, da ordem que Deus tinha dado.
Deus às vezes usa a autoridade dele para fazer cumprir a vontade dele. Jonas se levanta e foge da presença do Senhor. Vai para dentro de um barco. Acontecem várias situações. Jonas vai parar dentro do ventre de um peixe. Passa um sofrimento danado a dizer que ele ora dentro do ventre do peixe, dizendo que o Senhor estou no profundo abismo. E ali ele se reconcilia com o Senhor. Aí Deus faz mais uma vez, manda mais uma vez a ordem dele ao Pai e prega aos ninivitas. E dessa vez Jonas obedece a voz do Senhor, a ordem que Deus deu a ele. Não precisava sofrer nada daquilo, não precisava ser jogado ao mar, não precisava ir para dentro do ventre do grande peixe, não precisava sofrer o que tinha sofrido. Se simplesmente tivesse dito, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Se simplesmente tivesse aceitado a ordem do Senhor. Mas Deus aproveitou a situação para ensinar algo ao coração de Jonas, para ensinar algo a Jonas naquela noite, naquele dia. Ele queria ensinar a Jonas que o amor dele é incondicional. Que Jonas, como profeta dele, tinha que sentir o mesmo amor que ele tinha pelas vidas. Deus então faz com que Jonas pregue aos ninivitas. Todo aquele povo se converte, mas Jonas ainda fica com angústia no seu coração. Então Deus ainda tem uma lição para Jonas. Deus faz crescer sobre a cabeça dele uma boboreira. Que um dia nasce, no outro dia cresce. Um dia cresce, no outro dia morre. E quando aquela boboreira morre, Jonas clama ao Senhor e fica desesperado. Por que aquilo aconteceu? Aquela boboreira que fazia sombra na sua cabeça. Aí Deus traz um ensinamento para Jonas. Toda a ordem de Deus existe um propósito. Deus fala para Jonas, olha, como pode você se padecer de uma boboreira que ontem nasceu e hoje morreu? E eu não me padecer de um povo ao qual eu criei? Toda a ordem do Senhor existe um ensinamento. Deus estava querendo mostrar para Jonas, Jonas, você está se importando com as coisas erradas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Se eu estou dizendo para você pregar, você tem que pregar porque eu amo essas pessoas como eu amo a você. Deus estava ensinando ao coração de Jonas, tentando arrancar do coração de Jonas aquela mágoa. E mostrando para Jonas que o seu amor é incondicional. Toda a ordem de Deus existe um propósito na nossa vida. Toda a ordem de Deus. Jonas entendeu que o amor de Deus era incondicional. Jesus estava num casamento. Foi convidado pelos noivos. Ele e os seus discípulos, a sua mãe também estava com ele. As bodas de Caná da Galileia. Quando que de repente acaba o vinho, a mãe de Jesus vai falar com ele. Ele diz que tenho contigo, mulher. Mas a mãe de Jesus, já sabendo o que ele iria fazer, fala para o mestre Sala e diz, olha, tudo que ele ordenava que você faça, você faz. E a ordem de Jesus era, enche as talhas de água e serve. Toda a ordem de Jesus tem um propósito. Aquela noite, as pessoas ficaram surpreendidas com o bom vinho que foi servido no final daquela festa. Naquela noite, os convidados ficaram surpreendidos com o bom vinho que foi servido. Mas os noivos aprenderam que a ordem de Jesus existe um propósito. E eles entenderam que existia um provedor na sua vida. Toda a ordem de Jesus tem um propósito, meu irmão. A ordem de Jesus naquele momento mostrou para aquelas pessoas que ele pode prover. Assim como ele podia prover o vinho para aquele casamento, ele podia prover muito mais. Ele podia prover a felicidade, ele podia prover o alimento, ele podia prover tudo o que aquele casal precisava e o que aqueles convidados precisassem. Bastava que eles obedecessem à ordem de Jesus. Diga comigo, toda a ordem de Jesus existe um propósito. E os discípulos recebem essa ordem. Creio eu que retrucaram um pouquinho, porque para Jesus já impelir eles, que em outras traduções ele diz impelir os seus discípulos para que entrassem no barco. E esses homens entram no barco meio que desconfiados, já com medo da tempestade anterior, até porque Jesus estava antes no barco, podia acalmar, agora nós vamos sozinhos.
E os discípulos entram no barco. E quando eles já estão no meio do caminho, a Bíblia diz no meio do mar, quando eles já não tinham como ir para frente, que era o seu destino, e muito menos voltar para trás, que era de onde eles tinham começado. Naquele ponto onde eles estavam, não tinha como voltar atrás, nem tinha como ir para frente. O destino deles seria afundar, seria morrer. A Bíblia diz que no meio, quando eles chegam num determinado momento, no meio, veio um vento e uma tempestade contrária. A nossa obediência à ordem de Deus não significa a ausência de tempestade em nossas vidas. A sua obediência a Deus não anula as tempestades na sua vida. Aquilo que você obedece a Deus não vai te isentar de problemas. Não vai. A sua obediência a Deus, ela não vai criar uma redoma de vidro ao redor de você para que os problemas e as setas do maligno não te atinjam. Não vai. Não vai. A obediência que você tem a Deus não vai evitar que você pegue uma zika. Não vai. Não vai. Senão o pastor é desobediente. O pastor pegou zika sem vida. Não vai. A sua obediência a Deus não vai te livrar desses problemas. Não vai. Até porque Sadraque e Mesaque foram obedientes, pararam dentro da fornalha. José era obediente, o pastor falou hoje pela manhã. Foi parar no cárcere, foi jogado num poço, sofreu muitas coisas. Obediente. Daniel era obediente, foi jogado na cova dos leões. Sua obediência não te livra dos problemas. Mas existe uma coisa: a sua obediência é a certeza de que você vai passar por todos esses problemas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra. Todas. O Senhor a livra. Todas. É a Bíblia. Quando você é obediente, você passa por todas essas lutas, você passa por todos esses problemas, mas você tem uma certeza que no final você vai sair vitorioso. É a única certeza que nós temos ao ser obediente. É saber que se Deus falou é do outro lado que vocês vão, é do outro lado que nós vamos chegar. Essa era a certeza que aqueles homens tinham que ter no coração, é a certeza que Jesus queria que eles tivessem no seu coração. Que se uma palavra de Jesus foi proferida para eles, eles tinham que ter certeza, tinham que ter fé, eles tinham que crer que eles iriam chegar do outro lado. Aqueles homens ficam apavorados no meio do mar. E é engraçado que a Bíblia frisa exatamente o meio. Exatamente o lugar onde eles não podiam mais ir para frente, nem vir para trás. E Paulo, levando isso para a nossa vida espiritual, Paulo ele faz uma comparação do crente, que ele diz que a vida do crente ela é como um atleta que faz a sua corrida em busca de um prêmio, uma coroa essa corruptível, mas nós, aí ele entra com a vida do crente dizendo que o crente também tem uma corrida, o crente também tem esse alvo, só que não por uma coroa corruptível, mas por uma coroa incorruptível, que é a nossa salvação. Felipe, onde você vai aplicar isso? Eu quero falar de início, meio e fim nesse momento. Porque estar no meio não era qualquer momento da vida dele, não era qualquer momento no mar. O meio era um momento de decisão naquela hora. Porque no início, nós estamos impulsionados, eles estavam debaixo da ordem de Jesus, no ímpeto da vontade, estava todo mundo junto, Jesus já tinha curado muitas pessoas, Jesus já tinha feito muitas coisas. Então no início vai, Jesus entra todo mundo no barco e vai para o outro lado porque eu vou depois. No início tinha aquele ímpeto da vontade, eles estavam sendo empurrados, estavam sendo motivados para ir. E assim é a vida do atleta, no início ele se prepara, ele vai, no outro dia para a corrida ele está preparado para ir. No final, ele já passou de muitas coisas,
E agora o que leva ele a chegar ao final, ele não quer mais olhar para trás, sabe por causa de quê? Porque a linha de chegada já é o seu alvo, ele já está enxergando, então ele não volta mais para trás. O final também não é um momento decisivo para o atleta. Porque ele já está chegando no final, ele já está vendo a sua coroa, ele já está vendo o prêmio. Vocês lembram daquela mulher numa Olimpíada? Eu lembro qual a Olimpíada, não sei se foi de Moscou, em que ela era a última colocada. Em programas motivacionais aparece muito essa imagem de uma mulher que está por último, mas ela está vendo a linha de chegada, ela está perto da linha de chegada, mas ela não quer desistir, ela está toda atrofiada, que não aguenta mais correr. As pessoas vêm amparar aquela mulher e tirar ela dali, porque ela não vai, mas ela não deixa, ela quer chegar ao final, o final está impulsionando ela, o final está atraindo ela para chegar. Ela tinha isso no seu coração, ela estava enxergando ali o seu final. Ela queria cumprir o final da sua jornada. E ela chega. Mas o problema todo é o meio. No início nós somos impulsionados. No final nós somos atraídos pela linha de chegada, pela coroa. Mas o meio é complicado. Aqueles homens estavam exatamente no meio, por isso que Abacuque diz: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Quando nós estamos no meio de uma situação, no meio do caminho, é complicado, meu irmão. Aqueles homens olhavam para trás, não tem como voltar, olhavam para frente, não tem como ir. Agora é um momento de decisão. E talvez você esteja assim na sua vida hoje, você chegou assim hoje aqui. Você está numa encruzilhada, você está no meio, você não sabe mais o que fazer, você não tem outra opção. Você se encontra perdido. Eu te convido a fazer como fez Bartimeu, eu te convido a fazer como fez Paulo, como fez Sila, então é só clamar. Porque nessa hora faz como fez o profeta. Ouvir a sua palavra e temir. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ele clama a Deus porque ele entende que ele precisa de uma renovação, meu irmão. E é isso que eu estou te propondo nesse momento, é que você clame a Deus para uma renovação na sua vida. Que você clame a Deus para um novo ânimo. Que você clame a Deus para que você possa voltar submergido nas profundezas do mar novamente. E que você possa respirar e ser tocado por Ele, ser submerso por Ele, pelas mãos poderosas do seu Senhor. Aleluia, Jesus. No meio, lugar de decisão, lugar difícil de se estar. Era ali que aqueles homens estavam, que a tempestade veio exatamente no momento propício para fazer com que aqueles homens desistissem, para fazer com que aqueles homens desistissem de seguir a Cristo, não acreditassem mais na promessa que Cristo tinha para a vida deles. Mas no meio da tempestade, no meio do vento, Jesus cumpre a sua promessa e diz: eu vou encontrar com vocês. Não foi isso que Jesus disse? Vocês vão para lá porque eu vou ao encontro de vocês. Quando aqueles homens estavam numa mais profunda tristeza, sem saber o que fazer, sem poder ir para frente nem ir para trás, Jesus aparece. Não foi assim comigo, com a sua vida, não? Quando você achava que não tinha mais jeito, quando você achava que a sua vida não tinha como mais andar, foi um momento crucial da sua vida, em que Jesus veio andando por cima das suas lutas, Jesus veio andando por cima dos seus problemas, Ele estendeu as mãos dele e Ele te ergueu. Glória a Deus! Foi assim comigo com você, meu amado, eu tenho certeza disso. Que no momento da sua aflição, Ele veio andando por cima do seu problema e te surpreendeu. Porque Jesus é mestre em fazer isso, em nos surpreender. No momento em que a gente menos espera, Jesus aparece. Lembra da viúva de Naim? Já enterrando seu filho, saindo da porta da cidade. Mas naquele dia, quando aquela mulher achava que não tinha mais jeito para a sua vida, que estava tudo perdido, seu filho morto, no caixão, sendo carregado pelo povo, Jesus aparece. Jesus é mestre em nos surpreender. Jesus toca naquele esquife, ressuscita aquele menino. E a tempestade, a luta, a adversidade que estava sobre aquela mulher, Jesus passa por cima e faz com que ela passasse também.
e entrega o milagre dele. É isso que Jesus quer fazer com a sua vida essa noite. Jesus quer que você creia. Jesus quer passar por cima da tempestade junto com você, ao seu lado. Aleluia, Jesus. Só que no meio da tempestade, no meio daquele vendaval, no meio do barco com as ondas dando açoites, e quando fala de açoites é mais de uma, porque vinha uma onda em cima da outra, e quebrando em cima do barco, a ponto de eles acharem que iriam afundar. É nesse momento que de repente vem Jesus andando, e você imagina a cena. Um homem andando no meio da tempestade, por cima de um mar com que as ondas quebravam em cima do barco. Aqueles homens olham para Jesus e não reconhecem a Jesus. E é bem verdade. E mesmo Jesus falando com eles, eles ainda não acreditam em Jesus, porque Jesus não temas, sou eu. E eles continuam atemorizados, porque existe um momento nas nossas vidas que a tempestade e que os ventos são tão grandes, meu amado, que nós não conseguimos enxergar a Jesus e muito menos ouvir a sua voz. A gente não consegue assimilar quando é Jesus que está falando conosco ou não. Existe tempestade e vento que é tão forte que os nossos ouvidos parecem que agravam e a nossa visão parece que fica turva, que a gente não consegue conhecer, reconhecer a Cristo. E não consegue entender que é Ele que está falando. E eu creio que é isso que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam tão apavorados, o medo tinha tomado tanto o coração deles que eles não conseguiam conhecer o Mestre. Eles não conheciam a sua voz e nem a sua fisionomia diante daquele temporal e aquele mar revolto. Porque a tempestade ela faz isso. Ela bagunça a nossa mente. Ela atrapalha os sentimentos do nosso coração. A angústia, ela faz isso. O medo, ela atrapalha a nossa comunhão com Deus. Ela atrapalha a gente de reconhecer quem é Deus. Mas Jesus quer se fazer conhecido. Jesus, sou eu. Sou eu que estou aqui. Não é outro, sou eu. E Pedro diz, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz para ele, vem. Mas antes de Jesus dizer para Pedro, e antes de Pedro pedir para Jesus ir, para ele ir até Jesus, o sentimento que vem no coração dele é um sentimento de pavor, porque eles não conheceram a Jesus naquele momento. E por um segundo ou um momento sequer, eles esqueceram a tempestade, todos eles gritaram, é um fantasma. O medo. O medo da tempestade, o medo de morrer já tinha ficado de lado, agora o medo todo era daquela assombração que tinha na mente deles, vinha em direção a eles. O medo tinha ficado de lado da tempestade, o susto dos ventos, das ondas já não tinham mais efeito, agora o medo se direcionava para aquele que vinha andando sobre as águas. E às vezes acontecem coisas assim na nossa vida. Às vezes acontece uma mudança brusca no nosso cotidiano da nossa vida. E a gente pensa que aquilo vai ser pior para a nossa vida. Mas quando a gente vai ver aquilo que a gente achava que ia ser ruim, na verdade era a solução para todos os problemas que nós tínhamos. Eles achavam que aquele fantasma, ou sendo o Jesus no qual eles pensavam que era um fantasma, era pior do que a tempestade, mas na verdade aquilo que eles não entendiam que quem era a solução para o seu problema. Eu me lembro de uma vez que Isabela levou um DVD de pregação lá para casa, em que ela foi num congresso de mulheres. E eu gostei muito da mensagem, a pastora era Edmeia Williams, acho que é isso, Edmeia Williams. E eu escutando essa mensagem, ela falou que ela tinha, em uma favela, uma casa para crianças, que ela dava aula a essas crianças e falava de Jesus para essas crianças. Uma casinha, um barraco na favela. Você já vai entender o que eu estou querendo te dizer. E ela ensinando aquelas crianças, porque através das crianças, as crianças alcançavam seus pais, e assim ela ia evangelizando essa missionária, Edmeia Williams. Dado um dia, ela foi convidada a pregar em outro estado, alguma coisa assim.
E ela foi e deixou ali com as pessoas, aquele barraquinho com as crianças, olha, vocês dão a aula, tudo certinho, eu vou pregar, vou fazer essa viagem. Mas eu já volto em cerca de um mês, alguma coisa assim, 15 dias. E ela vai pregar, e quando volta ela tem a notícia de que teve um terrível temporal no Rio de Janeiro. E aquele barraquinho em qual ela dava aula foi o único da favela ao qual desabou. Aquele único barraquinho que ela tinha para dar aula, para ensinar as crianças, agora não existe mais, desabou. E ela conta na mensagem dela que ela indagou a Deus e disse: como pode isso acontecer? Tantos barracos aqui na favela, o único barraquinho que eu tenho, o único lugar que eu tenho para ensinar essas crianças o Evangelho, para ensinar essas crianças a ter uma vida melhor, a ter um futuro melhor, desaba com a tempestade. E ela começa a indagar a Deus e não entende o porquê de acontecer aquilo. Ela diz que chora muito aos pés do Senhor, reclamando com Deus. E ela sai novamente para pregar. E fica um tempo mais fora. E quando ela volta, o que ela se depara é que um grupo de empresários se comoveu com aquela história em qual se andava na favela. No lugar daquele barraquinho, eles construíram uma casa com 3 andares, mais ou menos uns apartamentos com salas, mobiliaram tudo, colocaram os livros, tudo ali para aquela mulher dar aula para um grupo de pessoas. E o que ela fala é que quando ela chegou, que olhou naquele lugar, que as pessoas fizeram surpresa para ela, e quando ela chegou e olhou aquele prédio, Jesus falou com voz audível a ela e disse: eu preciso derrubar os seus barracos para te dar coisas maiores. Meu Deus! Às vezes você está se importando com coisas pequenas, eu preciso arrancar as coisas pequenas de você para te dar coisas maiores. Aleluia! Às vezes a gente está olhando para algumas coisas, amado, como se fosse o fim, mas na verdade isso não é o fim, é o princípio daquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Glória a Deus! Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente acha que não tem mais jeito, que é o fim, que isso aqui não tem como. Que Jesus está tirando, que Jesus está fazendo. Mas na verdade Jesus quer te entregar algo maior, meu irmão. O que Jesus queria fazer com aquela mulher, com aquele barraquinho, ele não podia fazer nada. O que Jesus fez? Arrancou o barraquinho para que pudesse dar um prédio de 3 andares para ela. Às vezes nossos barracos têm que ser arrancados. Às vezes Jesus derruba os nossos barracos e a gente não entende o que está acontecendo. Às vezes os barracos são derrubados e a gente fica desesperado, porque a gente não consegue enxergar com os nossos olhos e a nossa mente não consegue assimilar os pensamentos de Deus. Mas nós temos que crer, porque a palavra dele diz que ele sabe os pensamentos que tem de nós. E são pensamentos de paz e não de mal, de vida e não de morte. Se tem acontecido algo na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza. Se você é um homem temente a Deus, se você é uma mulher temente a Deus, obediente a Ele, você pode ter certeza que Deus tem algo maior para a sua vida. Se os barracos têm caído na sua vida, você pode ter certeza que Deus tem algo maior para você. Você pode glorificar a Ele? Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles homens acharam que era um fantasma e era o pior para eles. Mas na verdade o que estava acontecendo era a salvação que estava chegando perto dele. Às vezes a gente se sente assim, mano. Como essa mulher de Mary Williams. Como alguém que perde alguma coisa. Como Elias no rio Quiriate, quando o rio seca. Imagina o sentimento dele quando ele está fugindo de Jezabel. O rio seca e ele fala: e agora, como é que eu vou fazer? E o que Deus estava preparando era muito maior para a vida dele. Ele iria alimentar uma mulher viúva. Ele iria pregar o Evangelho para ela e ia ser salvo ela e seu filho. Deus está sempre nos ensinando algo. Deus está sempre nos surpreendendo. Não fique se apegando às coisas que têm acontecido na sua vida, a coisas circunstanciais que têm acontecido no seu lar, na sua casa, no seu emprego. Você pode ter certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Essa é a certeza que nós temos que ter no nosso coração. Deus está no controle. Deus nunca sai do controle de nada, meu irmão. Deus está no controle da nossa vida. E quando esses homens veem o suposto fantasma que era Jesus, a primeira coisa que eles fazem é gritar, todos eles: é um fantasma, e ficarem com medo, todos eles.
Tinham 12 homens naquele barco. Todos os 12, a Bíblia diz todos, gritaram com medo. Mas a Bíblia vai dizer que logo após eles gritarem com medo, um diz: Senhor, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. No meio dessa luta, dessa tempestade, não importa qual foi a sua primeira reação. Sabe o que importa? Qual vai ser a sua reação de hoje para frente. O que você vai dizer: Senhor, manda-me ir ter contigo, Senhor. No meio da minha luta, manda-me ir ter contigo, Senhor. Pedro gritou, meu irmão. Pedro teve medo como todos os outros. Pedro se apavorou. Pedro também pensou que Jesus era um fantasma e que a tempestade já não era mais nada. Pedro também se enganou. Mas o que conta na vida de Pedro é que ele voltou atrás e disse: Senhor, se é realmente o Senhor, manda-me ter contigo. Qual vai ser a sua reação essa noite, meu irmão? Você vai ser a reação que continua parado, ou que volta atrás e reconhece a voz do seu Senhor e diz: Senhor, manda-me ter contigo. Qual vai ser a sua reação essa noite depois de ouvir essa mensagem? Você vai se deixar afundar? Você vai se deixar perder? Ou você vai dizer: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, manda-me ir ter contigo. E Jesus gosta disso, meu irmão. Deus gosta dessa ousadia. E sabe mais o que? Deus honra quando você é ousado. Quando você diz: Senhor, manda-me ter contigo, você surpreende as pessoas que estão à sua volta, mas você agrada o seu Deus. Ele gosta de crente ousado, de pessoas ousadas. Quando todo mundo dizia: nós não temos como enfrentar esse gigante, um baixinho disse: eu vou lá e enfrento e mato esse gigante. Quando todo mundo, um exército, disse: nós não temos como entrar naquela terra, porque aquela terra são homens fortes, homens preparados pela guerra. 2 homens disseram: não, se nosso Deus prometeu, a terra é boa, tem gente grande nela sim, tem homens preparados de guerra, mas se Deus prometeu, nós vamos entrar. Deus gosta de homens ousados. Deus gosta de crente que diz: Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. Se você está numa luta hoje, meu irmão, se você está nessa peleja, se o vento está contrário sobre a sua vida, eu quero te convidar a dizer: Senhor, se é o Senhor que ministrou essa palavra sobre o coração do Felipe essa noite, se essa palavra vem de encontro ao meu coração, manda-me ir ter contigo. Ele quer ouvir isso de você, meu irmão. Ele quer ouvir essa atitude. Ele quer ver essa atitude de você essa noite. Senhor, eu quero ver tudo mudar na minha vida. A tempestade, a luta, eu estou exatamente igual a esses homens. Eu estou morrendo de medo, porque o meu barco está sendo sacolejado. Os ventos têm soprado contra mim. Mas hoje eu estou ouvindo a sua voz, eu estou ouvindo a sua palavra. Eu quero reconhecer que é o Senhor, então manda-me ir ter contigo, Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Vem. Vem. Sabe qual é a resposta de Jesus para você essa noite? Vem. O vem de Jesus, ele é carregado de fé, meu irmão. O vem de Jesus é a certeza da firmeza debaixo dos seus pés. Talvez você vai dizer: Jesus, eu pequei contra o Senhor. Sabe o que ele vai dizer para você? Vem. Jesus, eu estou atolado num tremendal de lama. Sabe qual é a resposta de Jesus para você? Vem. Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, contra a minha família. Sabe qual é a resposta de Jesus para você? Vem. Senhor, eu só fiz coisas erradas, eu não sou digno, Senhor Deus, de estar diante da sua presença. Sabe qual é a resposta de Jesus para você essa noite? Vem. Jesus quer ouvir de você: manda-me ir ter contigo, Senhor. E a resposta de Jesus para você vai ser: vem, 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 vem. A Bíblia diz que nenhum do que o Pai nos deu, Ele lançará fora. O próprio Mateus 28 diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus diz para você essa noite? Vem. Vem.
É isso que Jesus quer que você faça. Que você clame a Ele, que você entenda quem Ele é, que você busque a presença dEle, que você vá até Ele. Ele diz para você: vem. Mas a atitude tem que ser sua. Você tem que andar até Ele. Você tem que dizer para Ele. Porque a palavra dele já está liberada sobre a sua vida e a palavra é: vem. Pode vir. Não pode vir de Jesus é dizendo assim, ó: não se importe com a circunstância que está à sua volta. Olhe somente para mim e pode caminhar sobre as águas. Pode caminhar sobre os seus problemas, pode caminhar sobre as suas lutas. No momento em que você fita os olhos em mim, você pode caminhar sobre esses problemas. O vem de Jesus é dessa forma. É garantindo a vida de quem disse: manda-me ter contigo, Jesus. E Pedro vai. Pedro começa a andar sobre as águas. Eu não sei se no ímpeto do vem de Jesus ele já dá um pulo lá fora do barco. Eu não sei se ele sai com medo. Eu sei que ele andou sobre as águas. E ele foi até Jesus. E aí entra o ponto ao qual nós falamos no início. Jesus, pronto para receber a Pedro com o seu vem. Pedro tira os seus olhos de Jesus e começa a observar novamente os ventos e o mar revolto à sua volta. Então a Bíblia diz: e começando a afundar. Aí exatamente está o ponto X da vida de Pedro. Pedro ele não esperava se perder. A Bíblia diz que no início, ninguém afunda de uma vez só. Ninguém sai da igreja, ninguém se desvia, porque alguém pregou uma palavra aqui, se sentiu mal aí e nunca mais voltou na igreja. Não, ninguém faz isso. Se alguém se desvia com a palavra pregada, na verdade essa pessoa já estava desviada há um bom tempo, e aquela mensagem foi simplesmente para ela se constranger e ver do erro que ela estava, e ela não consegue mais se ver no meio e nem ser vista por Cristo dentro de uma igreja. Isso quando ela não entende o amor de Deus sobre a vida dela. Ninguém se desvia, ninguém afunda de uma vez. As pessoas vão se distanciando. Por isso a Bíblia diz: e começando a afundar. A fé de Pedro foi diminuindo. E ele foi como se estivesse numa areia movediça descendo devagar, começando a afundar. E a reação de Pedro foi: Senhor, salva-me. Pedro ele não esperou, meu irmão. Ele não ter mais como gritar a Deus. Não, ele simplesmente no início, quando ele começou a afundar, quando seus pés começaram a submergir na água, ele já gritou: Senhor, salva-me. E sabe de uma coisa? Prontamente a mão de Jesus já estava estendida para ele. Sabe o que quer dizer? Não espere chegar no fundo do poço. Não espere estar desviado. Não espere perder seu tempo. Não espere já não sentir mais nada por Cristo para poder clamar a Ele. Não espere as brincadeiras no seu trabalho te levarem a uma fornicação para você clamar a Ele. Não espere as más conversações do seu lado te levarem para fora da igreja, te distanciarem dos seus amigos, te distanciarem do Evangelho para clamar a Ele. Não espere. Não espere as coisas que você vê no seu computador te levarem a uma situação ao qual você não se suporta mais. Não clame a Ele. Não espere o seu casamento chegar à ruína. Não, você está sentindo que tem algum problema? Clame a Ele. Se você está vendo que a sua vida espiritual está indo a pique, está indo a fundo, não espere afundar por completo. Clame a Ele. A Bíblia diz que as suas mãos já estão estendidas. Elas já estão postas. A Bíblia diz: antes mesmo que clame, eu os ouvirei, estando Ele ainda falando, eu os salvarei. Sabe o que isso quer dizer? Quando simplesmente você pensar em falar: Senhor, Ele já está com a mão, vem.
Quando o seu coração já pensar em clamar a Deus, Ele já vai ver no seu coração algo diferente e já vai salvar a sua vida, já vai salvar o seu casamento, já vai salvar a sua família. E por isso eu quero te convidar essa noite, antes que tudo se perca, o Senhor diz para você: vem, vem, vem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, essa mensagem dessa noite foi para te encorajar, meu irmão. E te dizer que todos nós somos passíveis de erro. Mas para te mostrar que nós devemos reconhecer as nossas falhas no início, para que isso não nos leve para longe da presença do Senhor. Deus não quer te ver longe da presença dEle. Deus, Ele não quer te ver longe da casa do Pai. Ele quer te ver perto. E Ele escuta o seu clamor. Ele conhece o seu coração. Ele sabe das suas angústias. Ele sabe do seu sofrimento, das suas lutas. Ele sabe a tempestade que está sobre a sua vida. Ele sabe como você chegou aqui essa noite. Ele sabe como você vai sair daqui essa noite. Ele sabe como você vai estar amanhã de manhã. Mas o que Ele quer de você é uma atitude como foi a de Pedro. A de sair do barco, sim, de caminhar até Ele, sim. Mas principalmente, de que quando você estiver afundando, você diz: Senhor, salva-me. Senhor, não me deixa afundar. Senhor, não me deixa perder. Não me deixa me afastar do Senhor. Não tira a sua presença de mim. Assim como fez Davi no Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me deixe perder em meio a este mundo. O que o Senhor quer de você é isso, que você clame a Ele. Que você abra a sua boca e comece a clamar ao seu Deus. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama. Todavia, Ele não se esquece dos seus. Você tem noção do que é uma mãe esquecer do seu filho? Assim como isso é algo que a gente não consegue subir no nosso imaginário, nem no nosso coração, Ele diz: pode ela esquecer do seu filho que ainda mama, mas eu não me esquecerei de você. Antes que clame, eu os ouvirei. O Senhor quer ouvir o seu clamor, meu irmão. O Senhor quer ouvir o seu salva-me, Senhor. Mas por isso você tem que reconhecer que está afundando. Porque tem pessoas que estão afundando, mas ainda não se deram conta de que estão afundando. Esses sentimentos que rondam no seu coração, meu irmão, isso aí é um sintoma de que você está afundando. Esses medos que rondam a sua mente, a sua vida, isso é um sintoma de que você está afundando. Essa frieza espiritual, essa vontade de não vir mais para os cultos, tome cuidado, isso é um sintoma de que você está afundando. Esses olhares que você tem para o lado, isso é um sintoma de que você está afundando. As coisas ruins que você anda vendo no computador, no seu celular, isso é um sintoma de que você está afundando. Mas eu tenho uma notícia para você. O mesmo Deus que ouviu a Davi e criou um coração puro no coração dele, no seu corpo. O mesmo Deus que teve piedade de Pedro, estendeu as mãos e colocou ele de pé. O mesmo Deus que olhou para Paulo, ainda Saulo, e disse: esse é um vaso escolhido, e transformou a vida dele. O mesmo Deus que ouviu o clamor de Josafá quando o povo veio contra ele,
está aqui essa noite. O mesmo Deus que disse para Pedro, vem. O mesmo Deus que estendeu a mão para Pedro e disse, homem de pequena fé. E esse homem de pequena fé não quer dizer que ele seria indigno, não. Estava querendo dizer, a sua fé não te sustenta de pé no meio do mar agora, mas eu vou fazer você ficar de pé no mar. Homem de pequena fé. Imagina que ficou no barco. Jesus diz, vem, irmão. Jesus diz, vem para você essa noite. Eu vou te fazer um convite. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua luta. Mas o louvor vai estar cantando. E à medida que o Espírito Santo for tocando no seu coração, eu quero te convidar a vir aqui à frente para a gente orar junto. Mas vem você que quer dizer assim, Senhor, salva. Senhor, eu quero caminhar por cima dessa tempestade. Senhor, eu preciso disso. Eu preciso das mãos do Senhor me dando firmeza. Eu não sei qual é a tempestade, qual é a luta que você tem passado. Mas o louvor vai cantar e eu queria que você viesse aqui à frente, para que a gente possa estar orando juntos. Vale a pena ser fiel, dizer não pro mundo, em frente e prosseguir. Obedecer é o caminho para estar seguro quando o mal surgir. Não abra mão dos seus direitos que com sangue Cristo conquistou na cruz. Se ficar difícil é só clamar o nome de Jesus. Vale a pena acreditar, dizer sim pra Cristo e nunca desistir. A obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. Quando achar que não tem jeito e ficar impossível carregar a cruz, lembre que você pode clamar o nome de